Te agradeço, Pai, pelo teu amor e proteção para conosco, com cada um dos teus filhos e filhas. Sinto o teu amor, a tua presença que me ensina, me fortalece, me faz sentir amada. Sei que sou amada pelo Senhor, nosso Deus e Pai, e o nosso grande amigo. O Senhor é a razão da minha vida, das nossas vidas. Eu acordo e durmo pensando em Ti. Obrigada por tudo. Te peço, Pai, guarda os nossos corações em Tua presença e nos livra de toda influência maligna e de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. E hoje nós estreamos o nosso cenário novo. Bom dia! Olá! Saúde, paz, amor e as bênçãos do Senhor sobre cada um de nós. Eu sou Dani Siqueira e esse é o Notícias do Reino, um espaço dedicado a tudo que diz respeito ao Reino de Deus e à sua justiça. É possível acompanhar nosso conteúdo também no YouTube DS Produções Web. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like, aperte o sininho para ser avisado toda vez que colocarmos um vídeo novo. Seja um instrumento do nosso Senhor Jesus Cristo, compartilhando a mensagem do Reino de Deus. Somos um com Cristo. Tema de hoje, fé e o próximo nível. A fé é o mesmo que confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém. O apóstolo Paulo ensinou que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se espera e não se vê. Deus chamou Abraão e lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo e te abençoarei, engrandecerei teu nome. Sê tu uma bênção. Pela fé, Abraão deixou a terra de sua parentela, partiu com toda a sua família à terra de Canaã e confiou em Deus. No caminho ao Egito, Abraão enfrentou fome e perigo de morte, mas depois pôde se estabelecer na planície de Hebrom. O Senhor mudou seu nome para Abraão, que significa pai de muitos, e lhe prometeu que os seus descendentes seriam incontáveis como as estrelas. Quando Abraão e sua esposa Sara não podiam ter filhos, por já estarem idosos, e como eles acharam que a promessa de Deus estava demorando, a pedido de Sara, ele teve um filho com Agar, sua serva, chamado Ismael. Ocorre que esse não era o filho da promessa. Abraão tentou apressar os planos de Deus e fez do seu próprio jeito. E o resultado foi uma grande desavença entre a serva e a sua esposa. Só quando Abraão já tinha 100 anos, sua esposa Sara concebeu Isaque, o filho da promessa e antecedente dos judeus. Por meio de Abraão foram abençoadas todas as nações da terra, porque de sua descendência veio o Messias, Jesus Cristo. Ou seja, tudo começou pelo chamado do patriarca Abraão, que é o pai da fé. E não é sem motivo que Abraão é o pai da fé, porque no desenrolar da história, vemos que a caminhada de Abraão com Deus é de pura fé. E apesar da infidelidade de Abraão, em dado momento, Deus permanece fiel. Embora o cumprimento da promessa pareça demorar, porque é só no tempo de Deus e não no nosso tempo, mas aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. E em Cristo ocorre o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, que é o pai de todos os que creem. E passando para o próximo nível de fé, veja a experiência que Pedro teve. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus disse: homem de pequena fé. E com pouca fé, Pedro se moveu na direção de Jesus e fez algo impossível para qualquer um de nós. Saiu do barco e andou sobre as águas. Estava indo bem enquanto olhava para Jesus, mas quando olhou para as circunstâncias, teve medo e começou a afundar.
porque havia por um instante tirado os olhos de Jesus, perdeu o foco. Portanto, o medo é o oposto da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Por esse motivo, Pedro começou a afundar, mas o desespero o fez olhar novamente para Jesus e pedir socorro, e foi socorrido. A dúvida gera medo e impede a nossa visão, o que compromete o percurso. Isso me faz lembrar de outra passagem que diz: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Tudo posso naquele que me fortalece." A nossa força é Jesus, mas o nosso combustível para chegar nele é a nossa fé. Fazendo uma analogia com o combustível que move um veículo, se não colocar o combustível suficiente, você vai afundar mesmo, você vai parar. E para sair do lugar, no caso do carro, vai precisar pedir socorro para um amigo trazer o combustível e tirar você do prego. Então tenhamos os olhos fitos em Jesus sempre, que é o autor e consumador da nossa fé. Com a fé que te faz vencer todo obstáculo, toda dificuldade, por confiar naquele que te chamou a andar sobre as águas, a chegar no alvo, a completar a carreira. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Fé, palavra tão pequena com significado tão grande. Com fé, Jesus disse que podemos transportar os montes, e se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, ainda assim tem poder para grandes coisas. Até então, Pedro só acompanhava Jesus e via o que ele fazia, mas a partir dessa ousada experiência, pôde vivenciar o sobrenatural e passar para um outro nível. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então, que lições tiramos desse estudo? Primeiro, a dúvida gera medo e impede a nossa visão, o que compromete o percurso. Segundo, se você tem uma palavra do Senhor, precisa se mover debaixo dessa palavra até o fim. Terceiro, manter os olhos fitos em Deus e em Jesus Cristo. Abraão, quando apressou e fez do seu jeito, deu errado. E Pedro só afundou porque tirou os olhos de Jesus. Quarto, independente das circunstâncias, devemos confiar completamente no Senhor. Quinto, não duvidar. O medo é o oposto da fé e desagrada a Deus. Sexto, Jesus está sempre pronto a ajudar quem confia nele. E sétimo, esse é o exercício da fé, tanto para Abraão quanto para que Pedro e os demais discípulos de Jesus pudessem viver o sobrenatural e passar para o próximo nível. Com os nossos olhos fitos em Jesus, não olharemos para as dificuldades, para as afrontas. Sabemos onde está o nosso socorro, no Senhor, no amado de nossas almas, Jesus. E assim como prontamente Jesus socorreu a Pedro, nos socorre a nós sempre. A justiça que procede de Deus é baseada na fé. Fé é o combustível que ativa o agir de Deus e de Jesus. E vamos agora ao nosso quiz bíblico, para testar os seus conhecimentos e curiosidades bíblicas. Pergunta número 1. Quantos e quais os nomes dos filhos de Noé? Letra A, 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Letra B, 2 filhos, Enoque e Sete. Letra C, 4 filhos, Cuxi, Misraim, Pute e Canã. Letra D, 7 filhos, Gomé, Magog, Madai, Jarã, Tubal, Meseque e Tiras. A resposta correta, letra A, 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Referência bíblica, Gênesis 5:32. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. Pergunta número 2. Abraão era descendente de Sem, um dos filhos de Noé.
Qual o nome do pai de Abraão? Letra A, Naor. Letra B, Serug. Letra C, Hel. E letra D, Tera. A resposta correta está na letra D, Tera. Referência bíblica Gênesis 11, 26. Tera viveu 70 anos e gerou Abraão, Naor e Ara. Vamos à pergunta número 3. Em qual capítulo e versículo do livro de Gênesis Deus chama a Abraão e lhe faz as primeiras promessas? Letra A, Gênesis 11, 7 e 8. Letra B, Gênesis 12, de 1 a 3. Letra C, Gênesis 22, 1 e 2. Letra D, Gênesis 9, 1 e 2. A resposta correta é a letra B, Gênesis 12, de 1 a 3. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas as famílias da terra. Vamos à pergunta número 4. Abraão partiu como o Senhor havia lhe ordenado e levou consigo a sua mulher Sarai e também Ló. Qual o parentesco de Ló com Abrão? Letra A, irmão. Letra B, filho. Letra C, sobrinho. Letra D, primo. Resposta correta é a letra C, sobrinho. Referência bíblica, Gênesis 12, 5. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Vamos à quinta e última pergunta. Para ilustrar que a descendência de Abrão seria infinita, a que Deus a comparou? Letra A, muitas águas e ao céu. Letra B, o pó da terra e as estrelas. Letra C, mar e as estrelas. Letra D, as aves do céu e as águas do mar. Resposta correta é a letra B, o pó da terra e as estrelas. Referência bíblica, Gênesis 13, 16. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. E Gênesis 15, 5. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E aleluia! Glória a Deus! Espero que você tenha participado e acertado todas as questões do nosso quiz bíblico. A graça do Senhor Jesus esteja com todos e até a próxima, se Deus quiser.